Amém, Senhor. Nós te louvamos. Somente a ti. Tu és o único que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Nós bendizemos o teu nome, reconhecemos a tua santa presença aqui. Por isso, reagimos a essa presença em adoração ao Senhor. E agora pedimos, Pai, que o Senhor, com a tua palavra, nos exorte, nos edifique, nos encoraje, nos ensine, aqueça o nosso coração, para que saiamos daqui fortalecidos. Essa é a nossa oração, é o nosso clamor nessa manhã. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, aqueles que podem sentar. Arthur, fica tranquilo que eu tirei foto, mandei para a Aline. A namorada de Arthur está lá no encontro de jovem trabalhando, lá na nossa igreja. Não liberaram a bichinha para vir, eu liberei, não foi os líderes dela que não quiseram liberar. Mas ela está lá evangelizando, mas fica tranquilo que eu mandei uma foto para ela aqui. Está tudo certo, graças a Deus. Que alegria poder estar aqui. Como o Ludé falou, a gente se emociona. De verdade a gente se emociona quando vê esse avivamento, quando vê o povo de Deus se reunindo para plantar mais uma igreja, mais um lugar onde a palavra de Deus é proclamada, os sacramentos são ministrados e o povo tem um coração aquecido e transforma a sua vida. Esse lugar aqui, famílias vão ser restauradas, pessoas vão ser salvas e libertas e batizadas com o Espírito Santo. Já imaginou que lindo abrir as portas de mais uma igreja, já começar desse jeito, com essa assunção toda, com essa quantidade de gente chegando. Isso, para quem ama o Senhor e para quem ama a igreja do Senhor, não tem preço de ver. E eu estava acompanhando isso de longe, mas mais de perto. Conversei com o André, ficava orando, e aí alguns auxiliares lá da Recon já vieram aqui. O pastor Gilberto foi o primeiro que veio e chegou lá contando: Ivan, tu precisa ir lá. Eu digo: já está marcado minha ida, uma hora vai chegar, o dia 23 chega, um dia vai chegar. E aí depois, domingo passado, Rodolfo esteve aqui, mandou um áudio gigantesco para mim, disse: Ivan, quando tu for lá, tu vai ver que coisa mais linda que está acontecendo. E eu conheço muitos dos que estão aqui, amo muitos dos que estão aqui, aí acompanho também pelas redes sociais. Então eu estava, de fato, não é conversa de pregador não, é de verdade, eu estava com muita vontade que chegasse hoje para eu estar aqui com vocês. De verdade, contei os dias para estar aqui na Missão Casa Forte com vocês, estou muito feliz, porque vejo que Deus está aqui. Eu gostava de dizer, na verdade, eu aprendi isso com o nosso bispo, nosso Dom Paulo Garcia, e aí gosto de ficar repetindo o tempo todo: eu quero estar onde Deus está. Onde eu vejo que Deus está se movendo, esse é o lugar onde eu quero estar. E eu sei que Deus está movendo no meio de vocês aqui. Então, para mim é um privilégio, uma alegria muito grande estar aqui. Essa igreja não está formalmente dentro da minha diocese, mas a gente estava conversando, eu e André, Ludé, Silvinho, se arrumando, que isso para a gente é absolutamente pouco importa, porque os laços de afeto são muito maiores do que as burocracias diocesanas. Então é como se fosse, eu e André, a gente se viu junto durante muitos anos na Catedral da Trindade, temos uma relação muito próxima há muito tempo, também com Lívia e a minha família, meus filhos foram alunos dele, e então eu estou alegre como se essa igreja fosse da minha diocese, é uma alegria indizível de estar aqui com vocês. Amém? Agora vamos à proclamação da palavra, que eu fiquei feliz, porque eu acho que a gente cantou algumas canções que prepararam o nosso coração também para aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Eu penso que na nossa igreja, eu acho que isso é na igreja do Senhor como um todo, mas como eu só estou na nossa igreja episcopal, eu só posso viver do que eu vejo que a gente vive nos cursilhos da Trindade, da Recon. Agora mesmo eu estou tendo um encontro de jovens lá, e eu acho que a gente corre um risco. A gente não estou dizendo que a gente erra deliberadamente, nem estou dizendo que é só erro, pelo contrário, eu sou muito feliz com o jeito que a gente evangeliza. Nós somos uma igreja de evangelistas, sem dúvida, mas a gente corre um risco. Eu corro um risco, e vocês também, que é, eu não sei se você já fez isso, eu já fiz muitas vezes, que é dizer assim, quando a gente vê uma mãe com o coração apertado porque o filho não está indo por um caminho bom, e esse filho tem 15 anos, aí a gente diz assim: bota ele no realidade, ele vai conhecer Jesus, vai dar um jeito nisso. Se o menino tiver 18, a gente vai dizer: bota ele no encontro de jovens. Se a pessoa tiver 30, a gente vai dizer: vamos fazer o concílio.
a gente chega com uma ficha de concílio. O casal que não está muito bem, a gente chega com uma ficha de encontro de casais. Eu faço isso o tempo todo, eu acho que todo dia da minha vida eu faço um negócio desse e não está errado, de jeito nenhum. Porque a gente sabe que nesses lugares Deus de fato age e liberta e salva, e é muito bom. Sendo que tem um risco que a gente corre, que é se a gente ficar dizendo assim, só isso, se a gente só disser assim, vai que Deus resolve o seu casamento, vai que Deus resolve o vício, vai que Deus dá um sustento para a tua família, faz um milagre no teu emprego, alguma coisa, o risco que a gente corre é de que as pessoas tenham uma espiritualidade de barganha. Eu estou indo para que Deus venha e faça alguma coisa por mim. E a gente sabe que o evangelho é muito maior do que eu ir e Deus fazer alguma coisa por mim. Senão, não faria sentido o cristianismo. Venha que Deus ajuda, e ajuda é verdade, mas a gente não pode ficar nisso. Eu penso que antes de que Deus faça alguma coisa por nós, Ele faz, a prioridade de Deus na nossa vida, sem dúvida nenhuma, segundo as Escrituras, é perdoar os nossos pecados. Não é à toa que na liturgia do culto, hoje vocês viram que logo quando a gente canta, o primeiro ato litúrgico depois da adoração é a confissão de pecados. Por quê? Porque a prioridade de Cristo é ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós confessamos e Ele nos perdoa. Isso é suficiente. Não precisava de mais nada. Por isso que é o número 1, é a prioridade. Nós chegarmos aqui, eu sei que na prática a gente vem porque o louvor é muito bom. A gente vem porque quer receber uma palavra. A gente vem porque quer estar junto dos irmãos. Mas a nossa prioridade número 1 no culto e na vida cristã, independente do culto, é entender que Cristo perdoa os nossos pecados. Se não for isso, o resto não vai fazer sentido. O resto é pirotecnia. A prioridade da vida cristã é entender que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia conta aquela história, vocês já sabem, de um paralítico que veio pelo telhado da casa, os amigos botaram ele para que Deus o curasse, e Jesus o curou de verdade, mas antes que Jesus o curasse, o que foi que ele fez? Ele proclamou o perdão dos pecados, porque essa é a prioridade do Evangelho. Amém? Então vamos fazer bem se na nossa evangelização, depois que o cara fizer a realidade, o concílio, o encontro de casais e tudo que a gente faz, a gente começar a ensinar ele que a espiritualidade é muito mais do que o que Deus pode fazer por ele nessa vida. É para o que Deus quer fazer com ele, para essa vida e para depois. Para que ele tenha os seus pecados perdoados. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é nós termos uma vida alinhada com o que Deus quer. Depois que Ele perdoa os nossos pecados, Ele quer nos dar uma vida abundante aqui. Tem a ver com santidade, tem a ver com o que a gente queira aprender a ser com Ele. Mateus capítulo 11, versículo 28, 9 e 30, todo mundo conhece o texto, vai dizer assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Isso é um texto muito bom de pregar no evangelismo, porque hoje em dia todo mundo está cansado e sobrecarregado. Nós somos uma geração cansada, ansiosa e sobrecarregada. Então esse versículo é maravilhoso. Venham a mim todos os que estão cansados, eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Sendo que o evangelho não para ali. O versículo seguinte vai dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então quando a gente vem e recebe o descanso mediante o perdão dos nossos pecados, o segundo passo é sempre aprender de Jesus. Ele é manso, ele é humilde de coração, e a gente então vai fazer de tudo para não cansar mais. Quando a gente aprende com ele, a gente vai cansando menos e precisando menos desse alívio imediato de curto prazo. E assim vai a nossa vida. Mas hoje, o meu ponto é o terceiro ponto. Numa igreja como essa, que está sendo plantada no poder do Espírito Santo, que está crescendo desse jeito lindo e que a gente sente a presença de Deus, hoje a minha mensagem é para aqueles que já entenderam que Cristo é o Cordeiro de Deus e confessam os seus pecados. Quantos estão aqui que confessam os seus pecados? Glória a Deus, estou crendo. A minha palavra é também para aqueles que fizeram isso e que querem ser parecidos com Jesus, mansos e humildes. Quem estão aqui e que são mansos e humildes, querem ser feitos Jesus? Levanta a mão. Glória a Deus. Agora a gente vai para o terceiro ponto. A gente vai andar uma milha a mais, que eu creio que seja uma palavra de Deus para mim e para vocês. Um propósito ainda maior. Isso tem a ver com o texto que nós lemos. Esse texto que nós lemos de Atos capítulo 1, 8, eu nunca fiz isso, mas um dia
eu vou pedir para alguém fazer, pegar minhas anotações. Eu desconfio, se eu for fazer uma estatística, tem 30 anos que eu prego o Evangelho. E aí, Cássio, está aqui. Cássio está comigo há esse tempo. Se eu for fazer uma estatística, esse deve ser o texto, ou o texto que eu mais preguei na minha vida, ou no top 3 dos textos que eu mais preguei na minha vida. Se não for esse, porque o Sermão do Monte também eu prego muito, mas ele está entre os 3 textos que eu mais preguei na vida, Atos 1, capítulo 8, Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque ele é, Atos 1, 8, ele é a chave do livro inteiro de Atos, e ele é a chave do Novo Testamento todo. Então, esse texto é um texto extraordinário. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Quando Jesus falou, preste atenção nisso. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E antes dele subir aos céus, ele passou um tempo aqui, apareceu para os apóstolos mais de uma vez, apareceu para muita gente, apareceu para Maria Madalena e aí foi. Essas palavras de Atos 1:8, se a sua Bíblia for daquela que as palavras de Jesus estão em vermelho, está em vermelho, porque isso, embora seja em Atos dos Apóstolos, foram palavras ditas por Jesus e palavras que foram as últimas ditas por Jesus antes de ascender aos céus. Tem uma importância esse negócio. Jesus passou muitos dias aqui, mas as últimas palavras dele, antes de ascender aos céus, estão aí contidas em Atos 1, capítulo 8, quando ele diz isso tudo. E isso é muito lindo. E ele diz, e tudo que ele diz em Atos 1:8 se cumpre no livro de Atos. E depois no resto da igreja, e está se cumprindo aqui na Missão Casa Forte. Tudo que está aí, por exemplo, vocês vão ler depois, alguns já sabem da história toda, ele diz que os discípulos receberiam poder. Isso Atos 1:8. Em Atos capítulo 2, esse poder vem, que é o dia de Pentecostes. E eles recebem poder para profetizar, e eles saem curando, libertando, expulsando demônio, e por aí vai. E eles recebem poder para ser testemunhas. Em Jerusalém, onde eles estavam no cenáculo em Jerusalém, mas Jesus disse que eles receberiam poder para ser testemunha não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia. Então eles se espalharam ali pela região toda. Jerusalém era a cidade, Judéia era como se fosse o estado. Jesus disse que eles seriam testemunhas não só em Jerusalém como em toda a Judéia, mas em Samaria, que era um estado vizinho no norte, que eles nem gostavam muito de ir, porque o povo era meio inimigo deles. Mas em Atos dos Apóstolos você já vê que Filipe foi feito diácono e imediatamente ele vai para Samaria. E há um avivamento em Samaria. Atos capítulo 8, os apóstolos têm que ir lá para Samaria para ver o que estava acontecendo, porque o poder veio sobre os discípulos, eles foram até Samaria. E se você continuar lendo Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo chega em Atos capítulo 9 e ele é separado por Deus para ir, de fato, para os confins da terra. Ele começa a pregar na Ásia Menor, na Macedônia, e o evangelho chegou até o Brasil, onde a gente está hoje, cumprindo essa palavra profética de Jesus, que a gente receberia poder para ser testemunha. Isso aconteceria a partir de Jerusalém até os confins da terra. E toda a vida é a palavra de Jesus sendo cumprida em Atos 1, capítulo 8. Amém? Quero falar de 2 palavras. Se der tempo eu falo de 3, mas acho que não vai dar tempo e eu estou perdido, porque eu não tenho um relógio aqui. Tu tem que me ajudar, irmão. Eu tenho até que horas? São 11h04. Tu me ajuda aí. Porque normalmente eu tenho um relógio, alguma coisa para me pegar. Nega, faça um favor para mim, eu vou ficar olhando para você o dia todo, porque você é a mulher mais bonita dessa igreja. Quando der 11h20, faz assim para mim, porque aí eu pelo menos fico olhando nos teus olhos, e aí, apaixonado que sou, vou te obedecer. Quando tu disser que 11h20 é hora de eu começar a terminar esse sermão. Amém? É um amor muito grande que eu tenho por ela, ela é muito linda mesmo. Graças a Deus. Deus é bom comigo. Primeira palavra, se der tempo eu vou 3, mas eu acho que 2 vai ser suficiente. Eu quero falar um pouquinho sobre poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em algumas traduções, eu não sei se a sua, tem assim, recebereis a virtude do Espírito Santo. É boa. Essa palavra é boa. Porque a gente recebe o Espírito Santo e produz fruto, que são as virtudes de Cristo. Gálatas 5:22, o amor, a alegria, a bondade, a benignidade, a paciência, o domínio próprio. Tudo isso a gente recebe pelo Espírito Santo, a virtude de Cristo, o caráter de Cristo, quando o Espírito Santo vem sobre nós. Eu gosto. Mas eu prefiro poder. Porque se aproxima mais da palavra do original que foi escrito. O original do grego que foi escrito, que a gente traduziu para poder, é dunamis, de onde a gente também traduz dinamite.
Então, poder é melhor do que virtude, porque combina com algo mais explosivo. E o texto, ele vai explicar, aliás, o texto vai se cumprir nessa profecia com algo maior do que as virtudes. Por exemplo, quando Jesus disse que eles receberiam poder, foi poder exclusivo que eles receberam, porque eles começaram a pregar e se convertia 4.000 de uma vez. Eles começaram, à sombra dos apóstolos, o povo que estava doente era curado. Os demônios que estavam eram expulsos. Então era um poder mesmo. A gente está falando de milagre. A gente está falando de gente que estava preso, com grilhões, e simplesmente aparecia um terremoto e mexia a terra, e eles se livravam. É isso que está contando no livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando Jesus disse que eles receberiam poder, e nós recebemos esse mesmo poder, a gente está entendendo que é poder extraordinário. Meu irmão e minha irmã, eu conheço muita gente daqui, eu diria que eu conheço a maioria daqui, eu diria que eu conhecia a maioria pelo nome. Mas tem alguns irmãos que eu não conheço ainda. Deixa eu dizer para vocês todos que eu conheço e que eu não conheço. Você não é chamado para estar numa igreja, para achar bonitinho, para cumprir 2 horas num culto ali durante a semana e cantar bem. Porque é uma igreja que André Barreto é pastor, vai ter música boa, não tem perigo de não ter, ou de ouvir uma palavra. Não, você não é chamado para isso. Você é chamado para viver uma vida de poder. A sua vida não pode ser ordinária, a sua vida é extraordinária. Deixa eu dizer um negócio para você, se você é um cristão, você está aqui esperando receber poder do Espírito Santo, é para você viver uma vida de aventura. Não existe cristianismo monótono. Ah, pastor, você está projetando dons, você está dizendo que porque você é animado, eu tenho que ser animado. Eu não estou falando de personalidade, não estou falando de animação. Você pode ser tímido, você pode ser diferente de mim, mas a sua vida tem que ser uma aventura extraordinária. A forma do seu extraordinário pode ser diferente da minha, mas monótono não vai ser. Porque você é um discípulo que recebe poder do Espírito Santo. Alguma coisa tem que acontecer na sua vida sobrenatural. Você não pode ser igual àquele seu familiar que não crê. Você não pode ser igual àquele companheiro de trabalho que trabalha do seu lado que não crê. Você não pode ser igual a outra pessoa que não crê. Na sua vida, o poder se manifesta extraordinariamente. Eita, glória a Deus, essa igreja diz amém. Eu estava chamando o amém há 2 horas e não via. Mas isso é verdade, e às vezes a gente vive uma vida muito monótona. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu comecei a andar com o reverendo Marcondes, isso foi no ano de 2000. Portanto, há 26 anos atrás. No ano 2000, que foi o mesmo dia que eu conheci Paula, veja que coisa linda que Deus me deu. Aquele dia foi marcado na minha vida. Deus me deu para eu conhecer Paula, primeira vez que eu vi ela, que eu a vi, melhor, né? Vi ela, é uma pequenininha. Eu vi Paula, e no mesmo dia que eu a vi, eu conheci o reverendo Marcondes. Foi a primeira vez que Marcondes estava indo lá para a catedral, uma conferência grande que estava tendo, eu estava coordenando a parte de tradução da conferência, de Paula de longe, achei ela linda, quem não achou, aquela coisa mais linda. E aí fui interpretar uma profecia que estava sendo feita para Marcondes, e ali a nossa alma se juntou, a gente começou a ministrar junto, o que a gente faz há 26 anos, e eu me lembro que desde aquele dia, e por 26 anos, esse fim de semana a gente fez isso de novo, a gente acorda e um pergunta para o Espírito Santo e diz ao outro no WhatsApp assim: Espírito Santo, o que é que a gente vai fazer junto? Que aventura a gente vai fazer junto hoje? A gente está entendendo que a vida é uma vida de poder, de manifestações extraordinárias. Que aventura a gente vai viver? A plantação dessa igreja é uma aventura com o Espírito Santo. Vir pintar as paredes, ligar os ar-condicionados, arrumar as coisas que o André está fazendo, transformar armário. Olha, meu amigo, é uma loucura que esses camaradas estão fazendo aqui, o que Rochinha está fazendo com essa equipe toda de vocês. Isso é uma aventura. A gente pergunta, algo extraordinário? Alguém tem dúvida do que está acontecendo aqui? É extraordinário. Um dia eles estavam na porta da igreja dizendo assim: seria tão bom se viesse um papa-metralha, se viesse alguma coisa para trazer essas coisas. Um deles terminava de dizer: aparece um caminhão de lixo para levar as coisas. Quem não vê o extraordinário disso não está entendendo o que Deus está fazendo. Agora a gente tem que querer viver na nossa vida, na rotina, não só na igreja, o extraordinário, porque a Bíblia diz que a gente recebe poder, dinamite, explosivo do Espírito Santo para viver. Amém? Segunda palavra, e a mais importante de hoje. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas. Quem sabe o que é uma testemunha? Testemunha é aquela pessoa, e nessa hora me ajuda o fato de eu ser advogado também, além de pastor. Testemunha é aquela que conta o que viu.
A testemunha não conta o que ouviu falar. Ali pode ser qualquer outra coisa, mas a testemunha conta o que viu, conta o que ouviu. Então, o que Jesus está dizendo nas últimas palavras antes de ascender os céus é que o Espírito Santo vem sobre nós e nos enche de poder, esse poder extraordinário, para que a gente seja testemunha. Você não pode se contentar com a vida e com as suas orações para a sua vida. Você recebe poder para você contar a outros aquilo que Deus está fazendo por você. Isso é muito importante. Eu não vou fazer essa pergunta porque eu não quero constranger vocês nem a mim mesmo, mas se você fizer uma estatística do tempo de oração que você tem, vamos dizer que você ore 10 minutos por dia. Misericórdia para orar mais, mas vamos dizer que seja 10 minutos. Se você ora 10 minutos por dia, um dia faça a sua conta, você passa quanto tempo orando pelo seu bem-estar, pelo bem-estar da sua família, para que você tenha comida, para que tudo para você, para o seu bem-estar, para o seu conforto. E quanto tempo da sua oração é para além de você? A mensagem de hoje é um evangelho para além de você. Você recebe poder para ser testemunha. Você tem que estar preocupado com todas as outras pessoas que não são você ou não são necessariamente a sua família, para que você saia contando aquilo que Deus fez na sua vida. Teve uma postagem, e aí eu já não sei mais porque a minha vida é muito maluca, eu acho que foi o André que postou, ou foi a Missão Casa Forte que postou, foi alguém ligado aqui que postou, que era uma postagem que é muito parecida com algo que a gente faz no Sozo, que é eu era não sei o quê e virei não sei o quê. Não teve um negócio assim, não foi? Aqui. É exatamente isso. Essa postagem virá a nossa vida. Você tem que dizer o tempo todo o que é que Deus fez em você para outras pessoas. Porque é esse testemunho que vai fazer com que a igreja avance. Nós cantamos aqui, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Eu vou falar um pouquinho sobre isso já já. Por que não parou? Porque a igreja dava testemunho. Essa igreja está crescendo, não é porque a mão de Deus está aqui, mas não é porque tem um pastor ou uma equipe de líderes. É porque olhar para o povo que vive para além de si mesmo e que vem para cá carregar peso, varrer, isso inspira. Você olhar para um povo que podia estar assistindo uma série de Netflix, podia estar no cinema assistindo Odisseia, podia estar na praia e está aqui com a mão no arado, com a toalha para servir, isso faz a igreja crescer porque isso inspira as pessoas. Quando você só vai para uma igreja onde está tudo pronto, profissional, já tem todos os profissionais para lhe receber, o ar-condicionado, o músico, o pastor, está tudo muito lindo, isso me inspira pouco, porque você vê pouco testemunho. Você vê muito conteúdo e pouco testemunho. O que faz a igreja crescer é um testemunho. O que faz a igreja crescer é o povo ver a sua vida que está no altar para além de você mesmo. Amém? Amém. E essa palavra, testemunha, foi tão forte em Atos 1:8 que mudou, inclusive, o significado das palavras. Porque você sabe que as palavras vão ter um significado mudado conforme o uso. Por exemplo, cabeção é uma cabeça grande para a maioria das pessoas, né? Mas quando você está estudando ali no ensino médio, que você chama alguém de cabeção, não é porque ele tem uma cabeça grande, é porque ele é inteligente, né? O cara é cabeção, o cara não sei o quê. Então, as palavras vão mudando conforme o uso que você dá. Tem palavras que você, qualquer pessoa de longe vai achar que é depreciativa, mas não é. Porque o uso vai definindo o conceito. Essa palavra, testemunhas, ela significava, quando Jesus falou, e quando Lucas registrou no livro de Atos, testemunha. Aquele que conta o que vê. Sendo que o que aconteceu com aqueles que foram testemunhas e que contaram o que viram? Eles começaram a pregar e contar. Pedro, que era um camarada com altos e baixos, um camarada que tinha acabado de negar Cristo 3 vezes, um camarada que, inclusive, quando Jesus estava sendo crucificado, era o melhor amigo dele, não se sabe onde ele estava, só João estava junto com a mãe dele. De repente, esse camarada, em Atos capítulo 2, é cheio do Espírito Santo em Pentecostes, ele começa a pregar ousadamente, vira para os camaradas que ele estava fugindo dos caras quando negou 3 vezes, e diz assim: ei, vocês mataram o Messias. Ele começa a pregar ousadamente. É uma transformação. E aí isso acontece com Pedro, isso acontece com Tiago, isso acontece com um camarada jovem chamado Estevão. E quando esse camarada Estevão começa a testemunhar,
ele vai ser apedrejado. E ele então é chamado do primeiro mártir da igreja. Aquele que morreu pelo seu testemunho. Ele preferiu morrer a negar a fé que tinha. Isso está aí logo no começo do livro de Atos dos Apóstolos. Sendo que isso não aconteceu só com Estevão. Isso aconteceu com, à exceção de João, todos os 12. Por exemplo, Pedro foi crucificado. Para não ser crucificado igual a Jesus, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, mas foi um mártir da igreja. Tiago foi mártir. E a mesma coisa aconteceu com Filipe, com Natanael, com Tomé. Todos os apóstolos, Judas se suicidou, Matias substituiu ele e foi martirizado. Todos foram martirizados, à exceção de João, que ficou para cuidar de Maria e foi para Éfeso. O que significa? Que ser testemunha naquela época significou ser testemunha a um ponto de, inclusive, morrer pelo Evangelho. De tanto foi isso, tanto ali nessa geração de Atos, como no primeiro centenário da igreja, que a gente chama da patrística, dos pais, daqueles primeiros discípulos dos apóstolos, que essa palavra que a gente traduziu por testemunha em Atos 1:8, já não é mais testemunha. O nome que está em grego é recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão meus martírion. Essa palavra martírion não era hoje o que a gente entende por mártires, era testemunha. Mas essas testemunhas todas morreram por evangelho, e a partir de então o uso dessa palavra martírio não era mais para ser testemunha. Era para aquelas pessoas que de fato morriam pela causa que tinham. Ou seja, o que aconteceu ali em Atos, da hora que Jesus proclamou essa palavra, e tudo o que aconteceu depois disso é a mudança do uso da palavra. E de forma que hoje, se a gente pudesse traduzir esse texto, a gente traduziria assim: e vocês receberão o Espírito Santo, e vai ser com um poder explosivo, com um propósito. E o propósito é você ter coragem de, inclusive, morrer por Cristo. Esse é o texto. E a gente mora no Ocidente, onde provavelmente você não vai ser convidado a morrer por Cristo. Porque a perseguição não parou a igreja, é uma história de 2020 anos atrás. Hoje a nossa perseguição é outra. Ninguém vai chegar com uma faca no seu pescoço e vai dizer, negue a Cristo ou eu mato você aqui no Ocidente. Mas deixa eu dizer um negócio a você, tem irmãos cristãos que estão vivendo isso agora. Nós somos parceiros lá na Recon de uma entidade chamada Portas Abertas Internacional, que cuida da igreja perseguida. E se você for para a China, se você for para a Coreia do Norte, se você for para vários países de lá as igrejas são subterrâneas, são escondidas, são clandestinas. As pessoas não têm uma porta aberta numa avenida como a 17 de agosto, com um ar-condicionado e um posto para a gente adorar livremente. Tem gente que hoje, para ser cristão, é cristão sendo perseguido. Mas, embora talvez isso não vá acontecer com você hoje, acontece de outro tipo de perseguição. Com certeza a maioria de vocês aqui já ouviu uma piadinha no trabalho ou na família, lá vem o crente, lá vem o pastor, lá vem a beata, lá vem não sei o quê. E a pergunta é, você está preocupado com a sua vida, com o seu status, está preocupado com a sua imagem? O que é que lhe preocupa? Porque se você é testemunha, que recebe poder de Deus para ser testemunha, você recebe poder para a sua vida não ter mais valor. Você vai contar do que Deus vai fazer para você em prioridade, acima de qualquer outra coisa. Não vai importar o que as pessoas acham sobre você. Chegar ao ponto de alguém querer matar você, você vai dizer, não tem problema, porque eu tenho vida eterna. É esse nível de espiritualidade que eu estou querendo proclamar aqui hoje. Não uma espiritualidade rasa, superficial, onde a gente só quer vir para sentir um arrepiozinho, cantar uma música emocionalmente bonita. Não, é uma espiritualidade que Deus está convidando para você para construir essa igreja e a partir dessa igreja que você diga assim, eu dou a minha vida por Cristo. É o que a gente está chamando de uma espiritualidade raiz e não Nutella. Alguém chegar para você com uma bazuca e dizer, eu negue a Cristo, eu lhe mato, e você, pela sua força, você corre e se esconde. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você vai dizer, eu não nego a Cristo. Agora deixa eu dizer um negócio importante a você. Quando você começar a não negar a Cristo no seu trabalho, isso é mais importante você ser crente a você receber aquela promoção se você tiver que fazer alguma coisa errada. Mais importante você ser crente a você receber aquele convite dos seus amigos. Mais importante você ser crente em Cristo do que você ter o batida nas costas e alguma coisa de algum familiar. Quando você viver isso, a
consequência imediata é a igreja crescer. Porque a igreja vai ver o seu testemunho e vai se inspirar. A igreja vai dizer assim, aquele camarada deixou de ser promovido porque ele não toparia fazer tal coisa. Aquela camarada lá, ela não tem mais a amizade de fulana, de ciclano, de beltrana, mas ela está firme em crente em Jesus. Aquele fulano de lá deixou de estar não sei aonde e ele estava aqui limpando o chão, não sei o que, né? Isso vai inspirar quem está do seu lado e a igreja vai crescer. Eu vim aqui trazer uma palavra profética para essa igreja porque eu quero que essa igreja cresça. Veja, já não cabe do jeito que está. Então, nós temos um problema bom para resolver. A gente vai ter que aumentar essa igreja. Aí, Rocha, cadê Rochinho? Esse é um problema teu. Porque o engenheiro é tu. Se a gente vai fazer uma galeria, se a gente vai quebrar essa parede, vai entrar pelo casarão, Ludele ajuda, eu deixo. Agora, o que é que vai acontecer? Eu não sei, mas a gente vai crescer. E vai crescer, e deixa eu dizer isso, anote o que eu estou dizendo, não vai crescer somente esta futura paróquia, essa igreja vai crescer plantando outras igrejas, porque o que vai crescer não é a instituição, não é a burocracia, não é o CNPJ, não, o que vai crescer é o número de cristãos que estão sendo inspirados, e estão fazendo outras testemunhas, então vai ser uma repercussão nessa diocese toda e em outras dioceses. O que vai acontecer é que muita gente vai crescer e vai querer plantar novas igrejas para dizer o que Deus fez lá, vai fazer aqui, porque vão ser inspirados pelo seu testemunho de vida, quando você entregar a sua vida a Jesus. Amém? Minha mulher levantou a mão ali, eu acho que eu tenho que começar a terminar. No começo da igreja, a gente chama os pais da igreja, os discípulos. Teve um discípulo de João, João foi bispo de Éfeso, na Ásia Menor. Como eu disse, todos os apóstolos foram martirizados, menos João. João foi cuidar de Maria, lá em Éfeso, onde eles moravam. E ali João escreveu as cartas, João escreveu o seu evangelho. E aí, por conta da perseguição, ele não foi martirizado, mas ele foi preso na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. E ele teve que, então, fazer os seus sucessores, que são os pais da igreja, sucessores dos apóstolos, sucessores de Pedro. Então tem Tito, tem Timóteo, e depois de Tito e Timóteo tem outros pastores. E teve um pastor chamado Policarpo, foi discípulo de João. Policarpo foi um bispo também, e ele, com 86 anos, que por sinal é a idade que nosso arcebispo tem, né? Dom Paulo Garcia vai fazer 87. Com 86 anos de idade, a perseguição chegou em Policarpo e disseram a ele: a gente não quer matar você, meu velhinho, a gente quer deixar você vivo. Só negue a Cristo. Negue que você viu, negue o que você ouviu, diga que ele não existe e a gente não vai matar você. E esse ancião com 86 anos de idade, ele diz: há 86 anos que o meu amado cuida de mim, como é que eu vou negar ele nessa hora? Pode me matar. E quiseram amarrar ele para queimá-lo vivo, ele disse: não precisa me amarrar, eu vou voluntariamente para ser queimado vivo. Você acha que ele fez isso porque ele era uma pessoa boa? Vocês acham que ele fez isso só porque ele era discípulo de João, discípulo amado? Ele topou morrer na fogueira porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele recebeu poder para ser mártir. O mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus e o ressuscitou, o mesmo Espírito Santo que estava ungindo os apóstolos, é o que está aqui hoje, que está abençoando você, lhe capacitando para a boa obra, para a missão, para a sua missão pessoal, na sua família, no seu trabalho, e para essa missão Casa Forte também. É o mesmo Espírito Santo. Ele quer lhe dar poder para você sofrer. Essa não é uma palavra que a gente gosta de pregar, mas é isso. No mundo tereis aflições. Você não aguenta o sofrimento dos relacionamentos, das doenças físicas que a gente vai receber, porque a gente vive num corpo de morte, mesmo uma hora a gente vai morrer. A gente às vezes quer ser uns crentes super-homem, que acha que Deus vai curar todas as doenças, que Deus vai fazer tudo. Isso não é o que a Bíblia ensina. A gente vai morrer, todo mundo vai morrer. Há mais sabedoria numa casa de luto do que numa casa de festa, porque esse é o fim de todos os homens, diz Eclesiastes. Ou seja, não vá nessa onda não. Deus cura quem Ele quer curar e a gente ora por cura e crê nisso, mas todo mundo um dia vai morrer. Todo mundo tem aflição, todo mundo sofre doença, tem câncer para quem é crente também. Agora, a gente aguenta o câncer, a gente aguenta o desemprego, a gente aguenta o divórcio, uma rejeição, uma traição, quando a gente está cheio do Espírito Santo, porque a gente recebe poder para morrer para nós mesmos, a gente vai viver para algo mais importante do que você. Você está sendo chamado para viver algo mais importante do que o seu umbigo, algo mais importante do que a sua esposa e os seus filhos, porque eles ainda são o seu umbigo também.
Deus está chamando você para viver para algo maior. Pergunte-se a si mesmo agora. E se você tiver intimidade com quem está do seu lado, pergunte a ele que aventura você vai viver com o Espírito Santo agora, meu amigo e minha amiga. Que explosão você quer viver com o Espírito Santo? Aonde Deus vai manifestar o seu poder explosivo de cura, de milagres, de libertação. Eu quero orar aqui por 3 centenas, que eu acho que deve ter umas 300 pessoas aqui, de mártires em potencial. Gente que topa morrer pelo Evangelho. Gente que quer morrer para o próprio pecado. Gente que quer morrer para as suas ambições, para o desejo do seu coração. Ah, meu Deus do céu, como eu quero que vocês entendam isso. Não tem problema de você querer casar e ter filhos. Eu casei e tive filhos. Não tem problema de você trabalhar e querer morar num apartamento melhor, ter um carro. Não é isso. Mas isso não pode estar nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro lugar na sua escala de prioridade. Deus vai dar todas as coisas abundantemente a você. Quando você tiver a sua prioridade no lugar certo, a sua prioridade é o Senhor, a sua prioridade é Ele perdoar os seus pecados, a sua prioridade é você ser parecido com Ele, e em terceiro lugar é você viver essa missão, essa aventura de ser testemunha na sua casa. Um dia eu volto aqui para pregar o final desse sermão, que não vai dar tempo. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra, Deus quer chamar você. Amém. Amém. Não vai dar tempo de eu pregar o resto dele. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que alegria é eu saber que eu vou voltar aqui para pregar a parte 2 desse sermão. Que alegria estar aqui com os irmãos. Que alegria é estar aqui sentindo essa comunhão santa. Como oramos lá dentro, a tua palavra diz no Salmo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena bênçãos e vida para sempre. Aqui o Senhor está ordenando e vai continuar ordenando vida para sempre e bênçãos. Desse altar, o Senhor flui rios de água viva do teu Espírito. E aqui nessa igreja as pessoas serão curadas, as pessoas serão transformadas, as pessoas serão comissionadas para o serviço. Nós te louvamos por o que o Senhor tem feito aqui, nesses dias. Te louvamos pelo que o Senhor está fazendo hoje e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Eu te bendigo que a tua palavra faça o que pregador nenhum pode fazer. Aquece o coração, faz um chamado especial hoje. Traz à mente desses irmãos que estão aqui aquilo que o Senhor quer fazer neles e através deles. Transforma esses 300 que estão aqui em testemunhas, em mártires, que vão continuar transformando e fazendo a tua igreja crescer pelo seu testemunho. O sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Quanto mais nós morrermos para nós mesmos, o teu Evangelho vai avançar e a tua igreja vai avançar. E é assim que nós profetizamos e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.